Bem, irmãos, hoje nós, dando prosseguimento ao nosso estudo do Catecismo Maior de Westminster, a gente vai começar um bloco novo, que é esse bloco aqui, os benefícios da obra do mediador, que vai das perguntas 57 a 90. Hoje a gente vai ainda pegar a última pergunta do estado da exaltação de Cristo e depois a gente continua prosseguindo nesse assunto. Então ficou apenas uma pergunta para nós finalizarmos esse estudo do estado de exaltação de Cristo. A gente viu que Cristo Jesus ele teve seu estado de humilhação, ele encarnou, veio à terra, sofreu as nossas dores, sofreu o nosso lugar, e depois houve o estado de exaltação. A partir do momento que Cristo ressurge dos mortos, ascende aos céus, começa o estado de exaltação que tem o seu clímax e ao mesmo tempo o seu encerramento na sua segunda vinda. Então a segunda vinda de Cristo encerra esse estado de exaltação de Cristo Jesus. Aqui estão algumas referências. É interessante, irmãos, que nessa resposta aqui a gente vê logo no início, Cristo há de ser exaltado na sua vinda para julgar o mundo em que, tendo sido injustamente julgado e condenado pelos homens maus. Então, o catecismo ele nos informa que Cristo Jesus ele foi injustamente julgado. Roma, naquele tempo, e ainda hoje, é um paradigma da aplicação da justiça. O nosso direito, ele bebe do direito romano. Alguns outros ordenamentos jurídicos bebem também, tem essa fonte do direito romano. Então, Roma, naquele tempo, era um paradigma da aplicação do direito. Só que em que pese esse paradigma, todos esses institutos do direito romano, Jesus Cristo, o nosso justo juiz, paradoxalmente foi submetido a um julgamento injusto. Houve diversas violações no ordenamento jurídico romano e também judaico, porque o julgamento de Jesus ele teve duas frentes. Teve a frente do judaísmo, onde Jesus ele havia sido acusado do crime de blasfêmia, e havia a frente do ordenamento jurídico romano, onde Jesus estava sendo julgado pelo crime de sedição. Era um crime contra o Estado, onde Jesus estava sendo acusado de subverter a ordem do império e ir diretamente contra o imperador. Então essas duas frentes, a frente judaica religiosa e a frente política romana, acusaram injustamente Jesus e providenciaram um julgamento absolutamente injusto, violando diversos preceitos e diversas normas. A gente vê, por exemplo, que Jesus Cristo ele foi traído por Judas numa quinta-feira à noite e foi preso à noite. Só que, assim como hoje os nossos tribunais eles têm algumas súmulas, eles têm alguns entendimentos, a religião judaica e também o direito romano também tinha algumas súmulas, alguns entendimentos. E dentre essas súmulas, tinha o entendimento de que não poderia haver nenhum ato judicial durante a noite. Então Jesus Cristo não poderia ter sido preso à noite. E a gente sabe que isso aconteceu. O segundo ponto, isso aqui, irmãos, são vários e vários pontos, tá? Eu coloquei aqui só os principais para a gente ter um entendimento completo. Mas o julgamento de Jesus foi estapafúrdio, foi uma violação absoluta de todos os direitos comezinhos da época. O segundo foi que a prisão, ela foi sem um mandado de prisão. Então, não houve a expedição formal de um mandado de prisão ordenando que Jesus Cristo fosse preso. Não, foi absolutamente arbitrário. Também não houve uma acusação formal do crime de Jesus, porque para que houvesse a instituição de um julgamento, teria que haver uma acusação formal, ou seja, qual o crime que Jesus Cristo cometeu, qual foi o horário, onde que ele cometeu esse crime. Então não tinha isso, não havia uma acusação formal, era algo arbitrário que estavam planejando, intentando contra Jesus. Também o procedimento tinha que ser público e tinha que ser um procedimento em contraditório. E não houve essa corroboração do Estado, porque o procedimento ele não foi público, ele foi secreto. O interrogatório começou na casa de Anás e não foram intimados todos os 70 membros do Sinédrio. Somente alguns que já estavam planejando contra Jesus e que estavam presentes na casa de Anás. Então não foi um procedimento público, não foi afixado na porta do templo como deveria ter sido. E não houve tampouco contraditório. Não foi oferecida a Jesus a oportunidade de se defender, ser participado de uma defesa, nada disso. E também não houve um interrogatório imparcial. Ou seja, o interrogatório ele estava eivado de impedimento, porque os julgadores, o interrogador ali, ele era inimigo declarado de Jesus. Então, o julgamento não poderia ter sido parcial do jeito que foi. E também, para que a confissão de Jesus tivesse sido lícita, tivesse valido juridicamente, deveria haver pelo menos duas testemunhas. Porque se houvesse uma confissão que não fosse corroborada por duas testemunhas, ela era ilegal, era ilícita. Então a gente sabe pelo relato bíblico que as testemunhas elas foram compradas.
Além disso, houve tortura física do acusado, algo que a lei romana impedia. Jesus Cristo, durante o procedimento investigatório, ele foi torturado diversas vezes. Além disso, como a pena de Jesus foi uma pena capital, ou seja, foi uma sentença de morte, não poderia, entre a declaração da sentença e a execução da pena, ter menos de 24 horas. E foi exatamente isso que aconteceu. Entre quinta-feira e sexta-feira, foi um transcurso de tempo que durou menos de 24 horas, violando novamente a lei romana. E por último, não houve a possibilidade de Jesus interpor um recurso. A lei romana ela previa isso, a jurisdição judaica previa isso, só que não houve qualquer possibilidade de Jesus interpor esse recurso. Então a gente já vê que o julgamento de Jesus foi absolutamente eivado de vícios, foi um julgamento injusto. No direito brasileiro, a gente tem uma ação chamada ação rescisória, que quando o julgamento ele é errado, sabe, tem diversas violações do ordenamento jurídico, tem essa ação rescisória. É uma ação que ela vai rescindir a coisa julgada. No caso de Jesus não houve ação rescisória, mas o que haverá é a segunda vinda triunfante de Cristo Jesus. Jesus Cristo virá novamente à Terra no esplendoroso sinal de que de fato ele era o Messias, para comprovar para todos os homens que aquele julgamento foi legal, que aquele julgamento foi lícito, que Jesus Cristo não blasfemou, que ele não praticou sedição, porque ele de fato era o Messias esperado, que ele de fato era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então a segunda vinda de Cristo Jesus vai inaugurar, vai finalizar esse momento de exaltação de Cristo. Muito se especula, irmão, sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, mas longe de ser um tratado escatológico e da gente especular situações, porque afinal de contas o que a Bíblia não fala, a gente não dá ouvidos. Mas a Bíblia traz alguns indícios, alguns apontamentos sobre a segunda vinda de Jesus. Algumas delas estão aqui. Primeiro que será uma vinda em pessoa. A pessoa de Jesus Cristo será que nós veremos com os nossos olhos. Diz aqui em Atos 1, versículo 11. Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então nós veremos Jesus Cristo realmente vindo à Terra pela segunda vez. Será também um evento visível. Apocalipse 1, versículo 7 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Então aquela história de rapto secreto que a gente vê em alguns filmes, alguns livros, isso aí não condiz com o ensinamento bíblico. Apocalipse diz que todo olho o verá. Então não vai ser algo secreto. Terceiro é que será uma vinda sobrenatural. 1 Tessalonicenses 4,16 diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Então, um evento miraculoso, um evento extraordinário, sobrenatural, que será a segunda vinda de Jesus. Quarto, que será uma vinda repentina, um abrir e piscar de olhos. A gente não pode prever o dia, nem a hora, nem o momento. Mateus 24, 27 diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, algo rápido, algo momentâneo, algo repentino. E por último, será uma vinda em justiça. Se a primeira vinda de Jesus foi uma vinda para anunciar o Evangelho, para anunciar a graça, a salvação, a segunda vinda de Jesus, irmão, será uma vinda em justiça. Jesus Cristo proferirá e executará a sua sentença contra todo pecado, contra toda iniquidade. Às vezes a gente fica se perguntando, né? Poxa, por que o mal prospera? Por que o ímpio prospera? Por que pessoas blasfemam o santo nome de Cristo Jesus e às vezes vivem como se tudo estivesse bem, como se nada de ruim acontecesse? Às vezes somos tentados a pensar de que a injustiça, ela opera no mundo. Só que, irmãos, a segunda vinda de Cristo será uma vinda em justiça, onde as coisas finalmente serão colocadas em ordem no seu eixo, onde será aplicada a absoluta e final justiça de Deus contra o pecado da humanidade. Então essa é a pergunta 56, aqui nós finalizamos esse estado de exaltação de Cristo. Agora veremos os benefícios da obra do mediador. Então a primeira coisa que a gente vê nessa pergunta é sobre mediação. E mediação nada mais é do que alguém se colocar como nosso mediador, haver um intermediário na nossa situação. Porque nós tínhamos um problema terrível contra Deus. A justiça de Deus estava sobre nós. A ira de Deus estava sobre nós. E nós, humanamente falando, não conseguimos de maneira nenhuma resolver esse problema.
Era necessário que um mediador, que algo no meio do caminho resolvesse isso. Era necessário que houvesse alguém totalmente Deus e totalmente homem para satisfazer absolutamente a ira de Deus e resolvesse esse nosso problema. Então Cristo Jesus foi o nosso mediador, aquele que intermediou a nossa relação com Deus, satisfazendo a ira de Deus, a justiça de Deus e nos trazendo paz, nos trazendo reconciliação para com Deus. E que benefícios essa mediação nos trouxe? O primeiro que nós podemos apontar é a redenção. Redenção, em termos básicos, significa um pagamento, uma transação comercial onde alguém adquire um bem de outrem. Isso aqui, em termos básicos, é a redenção. Cristo Jesus, ele nos adquiriu, ele nos comprou. Na cruz do Calvário, quando ele fala assim, está consumado, essa palavra consumado, ela quer dizer exatamente isso. É como se você estivesse fazendo uma série de prestações, um pagamento a prestações, e esse consumado é a última prestação, é o último pagamento. Então nós fomos finalmente comprados por Deus através de Cristo Jesus. Essa foi a nossa redenção. Só que esse preço que Jesus Cristo pagou, que ele comprou, foi um preço altíssimo. Um preço que homem nenhum poderia ter pago. Jesus, em Mateus 18, ele conta uma parábola que ele compara a nossa dívida com a justiça de Deus em relação à dívida financeira de um homem. Um homem que devia ao seu rei 10.000 talentos. E olha que interessante, 10.000 talentos nos nossos dias de hoje, e até mesmo naquela época, significa mais ou menos um período de 164.000 anos trabalhando. Alguém aqui, levanta a mão, consegue trabalhar durante 164.000 anos? É humanamente impossível. Ninguém consegue sobreviver a todo esse período de tempo. Nem Matusalém, nem os homens que viveram 900 anos conseguiram. 164.000 anos trabalhando. A verdade teológica por detrás dessa parábola é que nós possuímos uma dívida para com Deus absolutamente impagável, humanamente impagável. Só que a nossa dívida foi paga. Esse preço altíssimo, ele foi pago por Cristo Jesus. Um preço altíssimo. As gotas de sangue do Filho de Deus vertida na cruz do Calvário, foi esse preço altíssimo que foi pago em nosso lugar. Só que não somente a nossa dívida foi zerada, a nossa dívida foi quitada, mas foi creditada em nossa conta um crédito infindável, um crédito infinito. Porque ao mesmo tempo que Jesus ele satisfaz a ira de Deus contra o pecado no seu próprio corpo, ele obedece cabalmente todos os pontos da lei. Ele obedece à justiça perfeita e reta de Deus, creditando a nós essa justiça. Então, não apenas a maldição que deveria recair sobre nós recai sobre Cristo, como a bênção que recaiu sobre Cristo recai a nós também. Então, não apenas a nossa dívida foi quitada, mas o crédito que Jesus conquistou na cruz do Calvário é imputado, é retribuído a nós. Esse crédito é a nossa vida eterna. Nós temos a garantia de salvação, a garantia de vida eterna, porque Cristo adquiriu essa justiça para nós na cruz do Calvário. Mas, afinal de contas, esse preço altíssimo, ele foi pago a quem? Muitos entendem que esse preço foi pago a Satanás. Mas isso é uma leitura equivocada da Bíblia. Porque, fazendo uma leitura, a gente atribuiria a Satanás um poder que ele nem mesmo tem. Ao contrário, a dívida foi paga a Deus. Sabe por quê, irmãos? A salvação que nós temos, a salvação que Cristo conquistou para nós, não foi uma salvação de uma doença, de uma calamidade, de uma enfermidade, de um problema na nossa família. Não foi algo básico, não foi algo comezinho. Foi a justiça de Deus que nós fomos salvos. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Então nós fomos salvos disso, fomos salvos da justiça de Deus. Cristo na cruz do Calvário, ele satisfaz essa justiça de Deus. Ele é morto por conta dessa justiça de Deus. Então o preço que foi pago na cruz do Calvário, esse preço altíssimo, ele foi pago a Deus. Nós fomos adquiridos a Deus através dessa obra do nosso mediador e Salvador Jesus Cristo. E quais outros benefícios desse pacto da graça nós podemos destacar? São muitos, irmãos. Desde o início da Bíblia até o seu final, a Bíblia aponta para esses benefícios do pacto da graça. Mas eu destaquei aqui pelo menos 10 para que nós possamos meditar. Primeiro é que em Cristo, a nossa cegueira espiritual é removida. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, diz: mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido.
Então, em Cristo Jesus, a nossa cegueira espiritual é removida. Nós que antes, pelos efeitos da queda, pelos efeitos do pecado, andávamos cegos, sem conseguir visualizar e enxergar as belezas do Evangelho, em Cristo Jesus, pela sua obra de mediação, essa nossa cegueira é removida. Segundo, em Cristo não temos nenhuma condenação. Romanos 8:1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Terceiro, em Cristo temos liberdade da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2 diz: porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Quarto, em Cristo somos santificados. 1 Coríntios 1:2 diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Em Cristo Jesus nós somos santificados. Cristo ele nos faz santos. Não por nossas próprias obras de justiça, por nossos méritos, mas pela obra mediatória de Cristo Jesus na cruz. 5. Em Cristo fomos aperfeiçoados. Colossenses 2:10 diz: também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. 6. Em Cristo temos ousadia e acesso com confiança. Efésios 3:12 diz: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Então, por conta da obra expiatória e mediatória de Cristo, nós não temos mais aquela insegurança. Nós podemos acessar com confiança o trono da graça de Deus. 7. Em Cristo somos selados com o Espírito Santo. Efésios 1:13 diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. 8. Em Cristo temos todas as bênçãos. Efésios 1:3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. 9. Uma promessa escatológica também. Em Cristo estamos nos lugares celestiais. Efésios 2:6 diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, ao mesmo tempo que nós já estamos assentados nesse lugar celestial, nós ainda esperamos a concretização dessa verdade, dessa promessa. E por último, graças a Deus, em Cristo temos vida eterna. João 3,15 diz: para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Então, esses são alguns benefícios que podemos destacar do pacto da graça, da obra de mediação de Cristo Jesus. Pergunta 58. Então, na economia da obra da redenção, nós vemos a Trindade agindo. O Pai, ele elabora esse plano de redenção, envia Cristo Jesus, o Deus Filho, para executar, para conquistar a redenção a nós, e o Espírito Santo, ele aplica essa obra de redenção a nós. O Espírito Santo, através de sua operação especial, ele pega esses benefícios que a gente acabou de ver, conquistado na cruz por Cristo, e aplica diretamente a cada um dos filhos, a cada um dos eleitos. E essa operação especial do Espírito Santo, ela se dá através do vencimento do pecado. Então, nós vencemos o pecado através do Espírito Santo. Nós somos diariamente conformados à imagem e semelhança de Cristo Jesus. E o Espírito Santo nos habilita que nós sejamos capacitados a prestar uma obediência espiritual a Deus. Então, essa obra especial do Espírito Santo, essa operação que ele aplica a nós, a obra de redenção. Nós podemos vencer o pecado, nós podemos ser conformados a Cristo Jesus e nós podemos finalmente obedecer a Deus. Não por nossos méritos, não por nossa vontade, mas porque o Espírito Santo nos dá condição, ele nos santifica para que sejamos filhos de Deus, para que obedeçamos à vontade de Deus. Então, é somente e através da operação do Espírito Santo que essa obra de redenção é aplicada aos seus filhos, aos eleitos. Vamos agora para a pergunta de número 59. Irmãos, essa obra de redenção, a salvação, ela não é como uma promoção na vitrine que a gente vê, acha interessante, eu vou levar. Ou então, como alguns pregadores no momento de apelo, eles fazem aquele jargão: olha, irmão, Jesus Cristo está aqui, é pegar ou largar. Salvação não é isso. A salvação conquistada por Cristo Jesus, ela foi direcionada a pessoas que são os eleitos de Deus antes da fundação do mundo, que Deus escolheu serem salvos. É o que nós reformados acreditamos como a doutrina da expiação limitada. Porque os desígnios de Deus, irmãos, eles não podem ser frustrados.
A vontade de Deus não pode ser frustrada. Então, se Deus escolheu salvar determinadas pessoas, por sua graça, por sua misericórdia, essas pessoas é que serão salvas. Algumas pessoas acham que a mensagem de salvação, a efetividade da salvação, ela é para todas as pessoas. Só que pensa comigo, se Deus quisesse, se os desígnios de Deus apontassem para a salvação de todas as pessoas, nem todas as pessoas são salvas. Então isso significa dizer que os desígnios de Deus foram frustrados pela incredulidade humana. Então isso é incompatível com a lógica que a gente vê na Escritura Sagrada. As pessoas que são salvas, que foram aquelas pelas quais Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, é porque Deus assim intentou em seu plano desde antes da fundação do mundo. E é somente por conta disso que nós somos salvos. Não é por nossa vontade, não é por nosso agir, não é pelo nosso querer. É a redenção de Cristo conquistada através dessa expiação que ela é definida. É uma expiação limitada. Pergunta 60. Essa pergunta é meio grande. O que ela expressa? Ela quer dizer o seguinte: pessoas que são moralmente boas, que têm boa ética, que têm uma reputação ilibada, pessoas que agem de modo honesto, que nunca roubaram, que nunca passaram ninguém para trás, essas pessoas vão poder ser salvas pela sua integridade, pela sua conduta? E, obviamente, a resposta é não. Porque se a gente viu que o Espírito Santo ele aplica a obra de redenção a nós, capacitando-nos a crer no Evangelho, a crer em Cristo Jesus de acordo com o Evangelho, se uma pessoa que não ouve o Evangelho, ou que mesmo ouvindo o Evangelho não crê em Jesus, essa obra de redenção não foi aplicada a ela. Automaticamente ela não pode ser salva. Então, por mais que o sujeito ele seja moralmente bom, tenha uma boa ética, se ele não crer em Cristo Jesus de acordo com o Evangelho, de maneira nenhuma ele poderá ser salvo. E, irmãos, a justificação, que é uma das doutrinas basilares da nossa fé, ela é uma justificação que se dá pela graça de Deus, mediante a fé. E os reformadores, eles buscaram trazer uma definição para o que vem a ser essa fé salvadora. Porque não é somente ter fé, sabe, aquela fé genérica, aquela fé que muitas vezes nós vemos, não, Deus é tudo em todos, Deus é o ar, Deus é o microfone, Deus é o laptop. Deus... Não é uma fé genérica, não é uma fé abrangente, uma fé em qualquer coisa. Mas é o que os reformadores chamaram de fé salvadora. E eles trouxeram um conceito de fé salvadora que envolve a integração de 3 elementos. Esses 3 elementos que a gente vê aqui: a informação, o assentimento intelectual e a confiança pessoal. Fé salvadora, uma fé verdadeira, genuína, envolve isso. Porque fé é uma informação. A fé ela pressupõe um conteúdo. Sabe, não é somente pela sinceridade. Não, eu sou uma pessoa muito sincera no meu viver, no meu proceder. Não, a fé ela envolve um conteúdo, envolve informação, envolve proposições acerca de quem Deus é e de quem nós somos, e de toda a obra de Cristo na cruz do Calvário. Porque a verdade ela precisa disso, ela precisa dos conteúdos essenciais da fé cristã. Uma pessoa que acredita na fé, mas talvez não creia na ressurreição literal de Cristo Jesus, não creia na encarnação literal de Cristo Jesus, não creia nos benefícios do pacto da graça, ela não tem uma fé verdadeira, ela não tem uma fé salvadora. Agora perceba, muitas vezes dentro da cristandade, nós discordamos de pontos secundários à fé cristã. Nós discordamos, por exemplo, em soteriologia, tem o arminiano, tem o calvinista, escatologia, tem o amilenista, tem o premilenista. Então existem pontos secundários dentro da fé cristã que não são pontos essenciais. Se eles são secundários, eles não são essenciais. Então nós podemos discordar, nós podemos ter interpretações diversas. Agora, o que não pode haver discordância são esses pontos fundamentais, esses pontos fundantes da fé cristã. Jesus Cristo veio à Terra literalmente, era Deus Pai, enviando Deus Filho, que através do Espírito Santo opera essa obra em nós. E Jesus Cristo era 100% homem, era 100% Deus. Então são esses pontos fundamentais que compõem, que integram esse conteúdo de fé salvadora. Se uma pessoa ela possui uma fé errônea, se ela acredita em determinadas heresias, automaticamente ela não possui essa fé salvadora e ela não é salva. Só que não basta simplesmente termos essa informação. Porque imagina, um estudante que tira 10 em todas as provas de seu seminário teológico, mas ele não acredita naquilo que ele está estudando. Ele simplesmente sabe, ele simplesmente conhece, mas ele não acredita. Ele não tem um assentimento intelectual, ele não concorda com aquilo.
Então, para que haja fé salvadora, para que haja salvação, é necessário informação, mas creiamos, que concordemos com o conteúdo dessa fé, com o conteúdo dessa informação. Só que apenas informação e assentimento intelectual também não basta. Não produz, não expressa uma fé salvadora. Sabe por quê? Porque o diabo, ele conhece, ele tem informação, e ele sabe que aquilo é verdade, ele concorda. Só que ele odeia essa mensagem do Evangelho com todas as fibras do seu ser. Então, por último, é necessário uma confiança pessoal, que confiemos, que amemos e que desejemos ser e agir de acordo com essa mensagem do Evangelho. É necessário uma confiança, uma dependência desse Evangelho, da mensagem da graça, da mensagem de salvação. Então, isso é o que contém, isso é o que consiste numa fé salvadora. É informação, assentimento intelectual e confiança pessoal. Irmãos, essa pergunta aqui, ela nos serve de alerta não somente para conhecermos sobre esses pontos do catecismo, mas nos serve como alerta de que se Deus escolheu que a justificação se desse pela fé, e a fé no Evangelho, é dever da igreja, é nosso dever pregar esse Evangelho a todas as criaturas. Porque a gente não sabe quem vai ser salvo, a gente não sabe quem serão os eleitos. Então é dever da igreja transmitir esses pontos fundamentais, transmitir o Evangelho a toda criatura. E não somente termos um bom exemplo, um bom testemunho. Sabe, muitas vezes é propagada uma falácia de que, não, irmãos, pregue o Evangelho. Se necessário for, use palavras. E isso é um absurdo, porque o Evangelho ele necessita de informação, de conteúdo. Não tem como pregar o Evangelho sendo uma pessoa boa, tendo um bom testemunho. É claro que isso é importante, isso é relevante, isso acompanha a pregação do Evangelho. Mas o mais importante não é dar bom testemunho, não é exprimir uma boa moral, uma boa ética, é pregarmos a mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho. Jesus Cristo veio, morreu em nosso lugar, propiciou, expiou o nosso pecado, nós podemos ter vida eterna graças ao pacto da graça de Cristo Jesus. Precisamos pregar como igreja essa mensagem do Evangelho, essa mensagem de salvação. E por último, pergunta 51, eu não vou falar sobre a diferença de igreja visível para igreja invisível, porque esse vai ser o conteúdo da próxima aula, então não vou dar esse spoiler, mas o que convém nós lembrarmos aqui é o ensinamento de Jesus de que no meio do trigo há o joio. No meio do povo de Deus, há aqueles que não são povo de Deus. A igreja de Cristo, a igreja visível, a igreja que nós podemos ver, ela é dividida em duas classes de pessoas. As pessoas que possuem a fé salvadora, essa fé genuína em Cristo Jesus, no Evangelho, e aquelas pessoas que apenas abraçam uma fé cristã de maneira formal, de maneira extrínseca, exterior. Vem à igreja, parece com crente, fala como crente, tem roupa de crente, mas não abraça essa fé salvadora. Não crê em Cristo Jesus de todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua força, de todo o seu intelecto. Não crê na obra de salvação, na obra de redenção. Apenas está aqui com a gente. Está nos bancos, canta os louvores junto com a gente, talvez oferte, dizime. Só que no seu coração, Cristo Jesus não tem o trono ainda. Na sua mente, Cristo Jesus não ocupa o principal lugar. Então é o joio no meio do trigo. Só que, irmãos, não cabe a nós, como igreja, fazermos essa colheita, dizermos quem é salvo e quem não é salvo. Porque será no último dia que o próprio Jesus Cristo fará essa colheita, separará o joio no meio do trigo. Então, igreja visível, igreja invisível, a continuação desse conteúdo será no próximo domingo. Então, convido os irmãos a estarem aqui. E dessa maneira a gente finaliza essas perguntas que falam da obra do mediador. E como conclusão, eu quero ler aqui uma citação de Horácio Bonar. Ele diz assim: quem é Deus para mim? Essa é a primeira pergunta que surge numa alma inquiridora. E a segunda é semelhante a ela: quem sou eu para Deus? Toda religião depende dessas duas perguntas, assim como toda a alegria e vida do espírito imortal. Se Deus é por mim e eu sou por Deus, tudo vai bem. Se Deus não é por mim e eu não sou por Deus, tudo vai mal. Se Ele estiver do meu lado e se eu estiver do lado dele, não há nada a temer, quer seja nesse mundo ou no mundo por vir. Se Ele não estiver do meu lado e se eu não estiver do lado dele, então o que poderei fazer a não ser temer? Nesse caso, o terror deve ser tão natural e inevitável quanto numa casa que se está incendiando ou num navio que está afundando. Nada pode tranquilizar a tempestade de minha alma, a não ser o conhecimento de que eu sou dele
e que Ele é meu. Então, irmãos, para finalizar, muitas coisas nos dias de hoje, na nossa sociedade, tentam nos roubar a nossa paz, tentam nos trazer perturbação na nossa alma, na nossa mente. Só que a gente pode perder tudo, a gente pode perder família, amigos, bens. A única coisa que nós, como cristãos, não podemos perder é essa bendita confiança, irmãos, de que nós somos de Deus e de que Deus é nosso. Não por nosso mérito, não por nosso merecimento, não porque fizemos alguma coisa a ponto de merecer a justiça de Deus, não. Mas por causa da obra de mediação de Cristo Jesus. Nós temos essa bendita e graciosa paz com Deus. Podemos perder tudo, podemos passar nessa terra de peregrinação, tendo uma vida com muitos percalços, com muitas adversidades, com muitos problemas, uma vida de luta, uma vida de dificuldade, mas o nosso interior não está como uma casa pegando fogo, não está como um navio que está inundando, ele está em paz, porque nós sabemos que nós temos a paz que o mundo não é capaz de dar, que é a paz de Deus. Então, saiba que você tem essa segurança, irmão. Se você tem a fé verdadeira, a fé salvadora, você está em paz com Deus. Vamos orar.